Pare o que você está fazendo agora, porque o arcanjo Miguel está de joelhos neste exato momento, com a armadura de batalha amassada e a voz embargada, clamando desesperadamente pelo seu nome. 7 dos mais poderosos arcanjos do céu estão morrendo com as asas dilaceradas porque entraram na frente de um ataque letal que estava destinado a destruir a sua vida. Se você rolar a tela e ignorar este aviso urgente, a luz celestial que eles emitem se apagará para toda a eternidade e você ficará completamente sem proteção contra as forças ocultas. O próprio Criador do Universo, aquele que conhece as profundezas da sua alma, está sussurrando agora mesmo que você é o escolhido, a única pessoa na face da Terra capaz de reverter essa tragédia celestial. Deus te dá um ultimato absoluto. Você tem exatos 15 segundos para abrir o seu coração para esta mensagem, ou o sacrifício imaculado deles terá sido em vão. Minha criança amada, alma tocada pelo fogo sagrado, você consegue sentir esse tremor estranho e repentino no seu peito? Esse calor inexplicável subindo pela sua espinha neste exato segundo? Não ouse pensar por um momento sequer que isso é fruto da sua imaginação. Esse é o eco retumbante da voz do arcanjo Miguel, reverberando diretamente na sua alma, rasgando o véu entre as dimensões para te alcançar a tempo. Durante toda a sua jornada terrena, essas criaturas de pura luz formaram uma barricada intransponível entre você e perigos devastadores que os seus olhos humanos jamais seriam capazes de enxergar. Maldições ancestrais, armadilhas ocultas e sombras rastejantes tentaram de todas as formas apagar o seu destino brilhante. Mas Miguel e seus anjos fiéis ergueram uma colossal muralha de fogo vivo ao seu redor. Só que agora, no ápice desta guerra invisível, essa muralha foi atingida violentamente. As chamas da proteção estão vacilantes. As asas outrora imaculadas estão manchadas com o sangue da batalha espiritual. E cada milissegundo que você hesita, cada pensamento que cruza a sua mente de fechar este vídeo, faz o brilho majestoso deles enfraquecer e murchar. Por favor, eu te imploro com todas as minhas forças, antes que você deixe os seus olhos vagarem para qualquer distração inútil do mundo moderno, entenda a gravidade de vida ou morte deste instante. Esta mensagem não é um erro do acaso ou do algoritmo. Esta é a sua corda de salvação, lançada diretamente do trono da graça inesgotável. O Senhor dos Exércitos me ordenou a registrar estas palavras exclusivamente para você, porque somente o seu despertar e a sua fé podem resgatar aquilo que está escorregando velozmente para a escuridão absoluta. Meu querido irmão, minha querida irmã, antes de darmos mais um passo sequer nesta jornada profunda de libertação que estamos prestes a desbravar, eu preciso que você alinhe o seu espírito com este canal divino, inscrevendo-se aqui agora mesmo. Entenda perfeitamente que clicar nesse botão não é um mero clique de internet, é um ato de fé profundo, um gatilho espiritual poderoso que ativa instantaneamente todas as promessas proféticas que Deus reservou para a sua vida. O céu está liberando, sem cessar, chuvas de revelações diárias e avisos cruciais. E ao se unir a nós, você sela um pacto inquebrável de que não perderá o resgate majestoso que Deus já ordenou para esta exata temporada da sua história. Algo monumental e invisível está se rasgando no tecido da realidade agora mesmo. Se você consegue escutar o chamado urgente das trombetas celestiais e decide ficar conosco, digite Amém nos comentários neste exato segundo. Esse seu Amém não é apenas uma palavra, é a sua assinatura em chamas no livro da vida, é a primeira e mais crucial ação material para responder ao chamado agonizante do arcanjo Miguel e permitir que o verdadeiro milagre desça sobre a sua casa. O seu nome está sendo gritado nas trincheiras fumegantes do céu como nunca ocorreu antes desde a criação do mundo. Miguel está ajoelhado no campo de batalha, e as lágrimas que escorrem de seus olhos não são de água, mas de fogo líquido e ardente, porque os 7 guardiões supremos que te protegeram com uma ferocidade cega estão caídos no chão celestial, sussurrando o seu nome com o último fio de fôlego que lhes resta. Exércitos de demônios rastejaram das profundezas mais obscuras com uma única missão: corromper o seu futuro e te roubar de Deus. Mas Miguel avançou sem medo com a sua pesada espada em chamas, as asas abertas como um escudo colossal cobrindo o seu corpo, e tomou cada golpe destrutivo e envenenado no seu lugar. A ferida dele está aberta e sangrando luz, e o seu apelo desesperado
nasce do pavor absoluto de saber o preço insuportável que custaria se ele te perdesse para as trevas. Ele tem plena consciência de que, se você virar as costas agora, o plano glorioso e milionário de bênçãos que Deus traçou para a sua caminhada vai murchar e virar cinzas antes mesmo de ter a chance de florescer. Esta não é mais uma daquelas histórias contadas para confortar corações aflitos. Esta é uma intervenção divina, literal e direta, rompendo o curso natural da sua existência. Os céus paralisaram todas as suas engrenagens majestosas, apenas para que esta transmissão vital te alcançasse a tempo. É a sua chance definitiva e intransferível de salvação plena. Os relógios divinos estão correndo implacavelmente contra você. Se você for embora agora, o vento do esquecimento varrerá o sacrifício de sangue desses anjos majestosos, e você viverá sem jamais descobrir a grandeza incalculável reservada para a sua coroa terrena. Mas se você ficar, se você respirar bem fundo agora e absorver cada sílaba desta revelação mística, eu te prometo que você sentirá o milagre quebrando as correntes e as angústias dentro dos seus próprios ossos. Você sentirá a espada justiceira de Miguel se erguer novamente em um triunfo esmagador. Verá os 7 arcanjos se levantarem do chão sagrado, com as asas perfeitamente curadas e fortes, emanando uma luz indomável que cegará qualquer inimigo. Eles derramarão bênçãos de prosperidade, saúde e paz sobre a sua vida de uma maneira que nenhuma força terrena poderia explicar ou deter. Sinta o peso deslumbrante da eternidade batendo no seu peito agora. No fogo dourado e crepitante dos céus sagrados, o seu nome foi gravado para sempre. Não pule, não desvie o olhar para nada. Permaneça aqui, pois a jornada extraordinária que estamos prestes a explorar revelará os mistérios mais bem guardados que o Criador separou exclusivamente para garantir a sua vitória final. Mas entenda, essa queda não é o fim da história, é o estrondoso prelúdio do seu maior despertar. Você consegue compreender o peso avassalador dessa revelação cósmica? Os céus jamais apostariam suas forças mais formidáveis, seus guerreiros da mais alta patente, em alguém desprovido de um propósito monumental. Aquele sentimento persistente de vazio que te acompanhou por anos, aquela sensação quase sufocante de que você nasceu para algo imensuravelmente maior e que o mundo tentava a todo custo silenciar. Percebe agora que nunca foi loucura da sua cabeça? Era o seu próprio espírito clamando na escuridão, ecoando a grandeza intocável que o próprio Deus depositou no seu DNA espiritual muito antes da fundação deste mundo. Por que você acha que tantas portas se fecharam misteriosamente no seu passado? Por que tantas pessoas, algumas que você amava profundamente, se afastaram de forma abrupta quando você mais precisou de apoio? Esses não foram meros acidentes do destino, mas sim tentativas frustradas do adversário. O inimigo de sua alma agiu de forma fria e calculada. Ele queria te isolar no deserto, te convencer de que você estava irremediavelmente só, sussurrando nas madrugadas que suas orações eram palavras vazias que batiam no teto e voltavam como poeira. Ele orquestrou cada traição e cada decepção porque queria que você desistisse de si mesmo antes que tivesse a chance de descobrir a vastidão do seu verdadeiro poder interior. Porém, preste muita atenção. Enquanto você chorava no travesseiro em noites intermináveis, achando que o Criador havia virado o rosto e te esquecido, havia uma guerra indescritível acontecendo em dimensões que seus olhos físicos não podiam contemplar. Espadas celestiais cruzavam os ares em chamas, escudos de luz eram estilhaçados por forças sombrias, e o próprio arcanjo Miguel suportava golpes aterrorizantes, abrindo mão da própria glória intacta, tudo para garantir que você chegasse exatamente a este momento. Você realmente acha que é obra do acaso os seus olhos e ouvidos estarem fixos nesta mensagem agora? Quantas vezes mais você vai permitir que o medo e a insegurança ditem as regras da sua jornada? Chegou a hora de você se levantar desse chão emocional onde a dor te lançou. A luz divina dos arcanjos, que agora pisca fraca no campo de batalha espiritual, não precisa da sua pena ou das suas lágrimas de tristeza. Ela precisa da sua fé ardente como combustível regenerador. Você entende a mecânica sobrenatural desse milagre? Quando você decide abrir a sua boca e declarar a sua vitória inegociável, quando você repudia com autoridade as mentiras que sussurraram nos seus ouvidos por décadas a fio, uma fissura intransponível se abre no reino das trevas. Você não é, e nunca foi,
um mero espectador nessa guerra cósmica. Você é a própria arma secreta de Deus. Você consegue sentir um calor diferente, uma pulsação nova e inexplicável no seu peito neste exato milésimo de segundo? Essa é a confirmação irrefutável do Espírito Santo, selando estas palavras no mais íntimo do seu ser. Pare por um instante e visualize as gerações que vieram antes de você. Pense nas correntes invisíveis de escassez, nos padrões de relacionamentos tóxicos, nas doenças hereditárias e nas falências repetitivas que assombraram a sua árvore genealógica. Toda essa carga densa e obscura esbarra em você hoje e cai por terra, pulverizada. Você é o ponto final definitivo dessa maldição secular. Você foi escolhido a dedo para ser o arquiteto de uma nova linhagem de prosperidade, graça, saúde e abundância incontestável. O Senhor está transferindo uma autoridade nunca antes vista para as suas mãos abertas. Ele te observa agora, com olhos de amor infinito, e diz: aproprie-se do ouro imaculado que coloquei dentro de você. Mas a grande questão que ecoa no universo hoje é: você está verdadeiramente disposto a dar esse passo de coragem absoluta? Você está pronto para rasgar as vestes de vítima, lavar o rosto e assumir a coroa reluzente de vencedor que o Pai forjou exclusivamente para a sua cabeça? Não ouse olhar para trás sob nenhuma circunstância. O que passou, as falhas passadas, as quedas brutais, os atrasos dolorosos, tudo isso perdeu absolutamente o poder de ditar o seu amanhã brilhante. Aqueles que zombaram dos seus sonhos aparentemente impossíveis, aqueles que duvidaram da sua inteligência e da sua força de superação, em breve assistirão de camarote, em completo e reverente silêncio, à mesa farta que Deus está preparando para você, na presença dos seus inimigos. E à medida que você toma posse dessa verdade inabalável com cada fibra do seu corpo, feche os olhos do seu espírito e contemple. Aquele fogo que estava agonizando nas asas majestosas de Miguel não apenas se reacende, mas explode em uma supernova de pura glória divina. As marcas terríveis da batalha celestial se fecham instantaneamente, curadas pelo seu clamor. Os exércitos do Deus Altíssimo se reerguem do chão sagrado, não apenas restaurados, mas infundidos com um poder 7 vezes maior do que antes. E preste atenção na magnitude divina disso. Toda essa energia revigorada, toda essa força imparável dos anjos guerreiros é agora canalizada como um rio impetuoso diretamente para a sua vida financeira antes estagnada, para os seus relacionamentos antes quebrados, para o seu corpo físico antes doente e para a sua mente outrora exausta. O céu inteiro está em festa jubilante neste momento, porque o filho pródigo do destino grandioso finalmente acordou para governar. A escuridão bate em retirada em pânico absoluto, sabendo que, a partir do raiar deste novo dia, não há poder no inferno capaz de te parar. Assuma a sua posição, respire ares de vitória iminente, pois o seu grande milagre acabou de ser permanentemente ativado. E não para por aí. Se você sente que a sua respiração mudou só de ouvir essas palavras, compreenda que essa palpitação no seu peito não é ansiedade, é o som estrondoso dos grilhões espirituais se rompendo no exato instante em que a sua consciência desperta. Você acha mesmo que foi coincidência ter clicado aqui? Você acredita de verdade que, em um mar de distrações intermináveis, o seu olhar foi atraído para esta mensagem por mero acaso? Responda para si mesmo, no fundo da sua alma. Quantas vezes você chorou em silêncio, trancado no quarto, implorando por um sinal, perguntando a Deus por que a sua jornada parecia ser 1000 vezes mais difícil do que a de todos ao seu redor? A resposta está desabrochando diante dos seus olhos agora. A dificuldade nunca foi um castigo. Ela era um treinamento intensivo para a sua alma. O céu não entrega espadas de generais para soldados que não sabem suportar o calor do fogo da forja. E você, meu amado, foi implacavelmente forjado nas chamas das maiores tribulações para se tornar a resposta exata que a sua linhagem familiar tem esperado por séculos. Olhe para trás por um momento e contemple a sua história. Pense nas feridas que a sua família carrega silenciosamente. Pense nos ciclos de escassez, nas dores emocionais não curadas, nas traições inesperadas, nas portas que sempre se fechavam brutalmente no último segundo, justo quando a vitória parecia certa. Você já se perguntou por que esse padrão continua se repetindo geração após geração? Era o inimigo tentando exaurir as suas forças de forma covarde,
tentando fazer com que você desistisse antes de cruzar a linha de chegada da sua grande vitória. Mas ele cometeu um erro fatal e irremediável ao planejar isso. Ele subestimou completamente a resiliência inabalável que Deus plantou no seu DNA espiritual. A cada lágrima amarga que você derramou, uma nova muralha de fogo protetor foi erguida ao seu redor pelo plano celestial. E agora, as hostes angelicais, lideradas de perto pelo arcanjo Miguel, não estão apenas lutando por você, elas estão aguardando ansiosamente a sua ordem de comando. Sim, você ouviu perfeitamente bem. O exército de Deus precisa da sua fé genuína como combustível vital. Quando você duvida de si mesmo, as espadas de luz deles pesam e perdem o brilho. Mas quando você levanta a cabeça, estufa o peito e declara que confia no plano divino, as asas de fogo dos arcanjos se expandem majestosamente e cegam instantaneamente qualquer escuridão que tente se aproximar da sua casa. Eu preciso que você visualize com clareza a magnitude astronômica do que está prestes a acontecer na sua vida nos próximos dias. Não estamos falando de uma chuvinha de alívio passageiro. Estamos falando de um dilúvio arrebatador de milagres que vai inundar todas as áreas da sua existência simultaneamente. Sabe aquele projeto antigo que parecia completamente morto? Aquela porta financeira que estava trancada com correntes de ferro pesadas? Aquele relacionamento ou situação que o mundo dizia não ter mais salvação? O rio de luz contagiante que flui de dentro de você, ao dizer um verdadeiro sim para o seu chamado maior, tem o poder absoluto de derreter o ferro mais denso e ressuscitar o que a lógica humana julgava estar acabado. Mas para que esse rio sagrado flua com força total, varrendo os obstáculos, não pode haver sequer um resquício de dúvida sombria no seu coração. Você consegue entender a proporção desta responsabilidade maravilhosa? Você está finalmente disposto a abandonar esse medo paralisante que te manteve cativo durante todos esses anos e assumir com glória o trono de prosperidade que foi meticulosamente preparado para você desde o princípio da criação? Por que você acha que o relógio divino está contando tão rápido, pulsando nos seus ouvidos? O céu tem uma pressa sagrada porque a terra clama desesperadamente pela luz curativa que só você carrega na sua essência. Cada segundo de hesitação da sua parte é um segundo a mais em que a sua bênção monumental fica suspensa na atmosfera invisível, apenas esperando a sua permissão magnética para aterrissar na sua vida material. O Criador respeita o seu livre-arbítrio a um ponto tão profundo que ele não vai invadir a sua realidade com milagres se você não destrancar a porta de dentro para fora usando a chave de ouro da fé absoluta. É exatamente por isso que o arcanjo Miguel intercede com tanto fervor neste exato segundo, derramando lágrimas puras no piso de cristal. Ele já vê o banquete farto preparado para você. Ele já contempla os decretos de vitória incontestável assinados com o selo do Altíssimo, com o seu nome gravado em letras resplandecentes. E o coração angelical se aperta ao pensar que você pode virar as costas para esse tesouro inestimável por dar ouvidos às mentiras rasas que o mundo cruel sussurrou na sua mente. Mentiras venenosas que teimavam em dizer que você não era bom o suficiente, que você estava destinado a uma vida mediana e apagada, que os seus sonhos eram loucuras grandes demais para a sua realidade atual. Apague e queime todas essas inverdades da sua mente agora mesmo. O que o arquiteto do universo declara sobre o seu destino é a única e soberana verdade que realmente importa. A partir deste exato suspiro, eu profetizo que os seus olhos espirituais estão completamente abertos e focados. Você deixa de ser uma vítima das circunstâncias mundanas. Você assume agora a batuta de maestro de uma sinfonia divina e próspera. Sinta um calor reconfortante e inexplicável envolver os seus ombros neste momento. É a proteção direta e inquebrável da falange angelical, selando um escudo de energia intransponível ao redor da sua mente, blindando o seu corpo e protegendo todos os cantos do seu lar. Nenhuma arma ardilosa forjada contra os seus projetos prosperará a partir do amanhecer de hoje. Mas preste muita atenção ao seu espírito. Essa aliança cósmica inquebrável exige um compromisso corajoso da sua parte. Você precisa se levantar da cama amanhã com a postura imponente e inabalável de um gigante que já venceu a guerra antes mesmo de pisar no campo de batalha. Você precisa começar a falar com a autoridade inquestionável de quem sabe que tem legiões poderosas de anjos apostos
aguardando para transformar suas palavras positivas em realidade física e palpável. Se você está genuinamente pronto para abraçar esse destino grandioso e iluminado, não guarde essa chama contida apenas nos seus pensamentos solitários. Materialize essa fé inabalável para que os anjos ouçam. Confirme com cada batida do seu coração que você está assumindo definitivamente o seu posto de honra nesta linha de frente de luz. O seu milagre urgente não está mais viajando pelo caminho, ele já bate ansiosamente à sua porta principal. Agora, o único movimento que falta é você estender as duas mãos, abrir totalmente o coração e permitir que a glória celestial inunde cada célula e cada átomo do seu ser. A sua nova vida, extraordinária e abençoada, começa exatamente e irrevogavelmente agora. Mas a sua verdadeira jornada de poder começa exatamente no milésimo de segundo em que você aceita esse chamado e levanta a espada que foi deixada aos seus pés. Você consegue perceber a magnitude colossal do que está em jogo aqui, neste exato momento? Não estamos falando apenas de uma melhora passageira ou de um alívio temporário para as suas angústias terrenas diárias. Estamos diante de uma reconfiguração completa e irreversível do seu destino espiritual e material. Quando a espada do arcanjo Miguel volta a brilhar intensamente através da sua aceitação genuína, uma onda de choque invisível, porém implacável, atravessa as barreiras do tempo e do espaço. Todas aquelas portas de chumbo pesadas, que pareciam trancadas para sempre na sua vida financeira, na sua saúde e nos seus relacionamentos, elas estão prestes a ser arrancadas violentamente das dobradiças por uma força que a lógica humana simplesmente não consegue e nunca conseguirá explicar. Por que você acha que o inimigo investiu tanto tempo e energia tentando quebrar a sua mente com dúvidas tão cruéis nas madrugadas solitárias? Ele sabia perfeitamente que no instante em que você despertasse para a sua verdadeira identidade de guardião celestial, o reinado de terror e estagnação dele sobre a sua linhagem chegaria ao fim absoluto. O medo das trevas nunca foi do que você é, agora no seu estado de cansaço, mas daquilo que você está inexoravelmente destinado a se tornar quando o fogo do céu correr livremente pelas suas veias. Você já sentiu aquela intuição profunda, aquele sussurro inegável e quente na sua alma dizendo que você nasceu para algo grandioso, algo que transcende infinitamente a mediocridade da rotina humana? Acredite, essa não era a sua imaginação, criando fantasias desesperadas para escapar de uma realidade dura. Era a voz inconfundível do próprio Criador, ecoando nas câmaras mais profundas do seu espírito, moldando o seu caráter e preparando você para este exato momento de glória, manifestação e restauração total. E à medida que os arcanjos se reerguem do chão espiritual, curados e revitalizados pela sua fé inabalável, eles não voltam simplesmente para os portões celestiais como se a missão estivesse cumprida. A verdadeira maravilha é que eles se posicionam estrategicamente ao seu redor, formando uma muralha de fogo impenetrável que nenhuma maldade consegue atravessar. Pare e imagine a magnitude dessa cena espiritual que está acontecendo agora mesmo. Miguel firmemente à sua direita, com a espada flamejante cortando implacavelmente todos os laços ocultos de miséria e inveja que prendiam os seus passos. Rafael à sua esquerda, derramando o bálsamo dourado da cura absoluta sobre cada trauma profundo e cicatriz invisível que assombrou o seu passado desde a infância. E Gabriel brilhando à sua frente, anunciando com uma trombeta de luz inesgotável as vitórias financeiras, os contratos assinados e os milagres de provisão que já estão sendo liberados na sua direção em velocidade recorde. Você tem a real dimensão do exército invencível que marcha ao seu lado a partir de hoje? Como você pode sequer cogitar temer as ameaças vazias do mundo físico quando os generais supremos do Altíssimo operam sob o comando da sua oração e do seu alinhamento espiritual? Pense por um instante em todas as oportunidades preciosas que lhe foram roubadas ou negadas nos últimos anos. Quantas vezes você plantou sementes boas, trabalhou até a exaustão, deu o seu melhor amor e, no final, viu a colheita ser destruída por tempestades que pareciam surgir do nada? A justiça divina não esqueceu uma única gota de suor que escorreu do seu rosto ou uma lágrima silenciosa que molhou o seu travesseiro. O que o tribunal do céu está decretando sobre a sua vida hoje não é apenas consolo, é restituição em dobro e com juros celestiais.
Tudo aquilo que foi devorado pelas circunstâncias, atrasado pela maldade alheia ou injustamente arrancado das suas mãos, está sendo meticulosamente empacotado pelo universo para ser devolvido a você em uma escala que vai deixar todos ao seu redor completamente boquiabertos. Aqueles que zombaram da sua fé e apostaram na sua queda serão os mesmos que terão de assistir, em silêncio absoluto, à mesa farta que está sendo preparada para você diante dos seus olhos. No entanto, para que essa avalanche de bênçãos extraordinárias materialize-se na sua realidade física sem impedimentos, a sua postura interna precisa mudar drasticamente a partir de hoje. Você não pode mais se dar ao luxo de caminhar pela vida com os ombros curvados de um indivíduo derrotado, quando, na verdade, carrega a coroa invisível e o peso glorioso de um escolhido de Deus. A sua mente precisa se transformar imediatamente em um território blindado, uma fortaleza inexpugnável contra as mentiras ardilosas do fracasso e da autossabotagem. Cada vez que a ansiedade tentar sufocar a sua garganta ou o medo tentar paralisar os seus projetos, lembre-se imediatamente do preço altíssimo que foi pago na dimensão espiritual para manter você de pé e respirando. Os seres de luz literalmente sangraram energia pura para que você pudesse ter a chance de sorrir novamente e construir um império de paz. Portanto, entenda isso de uma vez por todas. O seu sucesso avassalador não é mais apenas um desejo egoísta de conforto pessoal. Ele se tornou uma obrigação divina irrevogável. A sua vitória é o testemunho vivo e inquestionável que provará ao mundo inteiro que as forças da escuridão perderam a guerra de forma humilhante. Você precisa se levantar da cama amanhã, de manhã, não mais como uma vítima indefesa das circunstâncias imprevisíveis, mas assumindo o posto de arquiteto abençoado e imparável de uma nova era de prosperidade para toda a sua família. As gerações futuras que carregarão o seu sangue olharão para trás e pronunciarão o seu nome com reverência absoluta, sabendo com clareza que foi a sua coragem extraordinária de dizer um sim definitivo hoje que quebrou as correntes milenares da escassez, da depressão e da doença que aprisionavam a sua árvore genealógica por séculos. O decreto celestial já foi selado no cosmos, e a chave dourada do seu futuro foi colocada nas palmas das suas mãos. Agora, avance com a autoridade de quem tem o céu inteiro como retaguarda, pois a partir deste segundo, absolutamente nada no céu, na terra ou debaixo dela tem permissão para deter o milagre que você se tornou. Mas não para por aí, porque a mente humana sequer é capaz de conceber o que está prestes a acontecer. Ele está prestes a multiplicar cada lágrima que você derramou, transformando-a em uma semente imortal de triunfo absoluto. Você consegue imaginar o que significa receber em dobro, em triplo, tudo aquilo que foi arrancado das suas mãos com tanta crueldade e injustiça? O Criador do Universo não age com escassez e não conhece a limitação. Quando ele decide intervir na sua história, ele rasga o véu da realidade e reescreve as próprias leis da lógica. Aqueles que riram da sua queda, aqueles que duvidaram secretamente da sua capacidade de se reerguer, serão obrigados a assistir, em total e reverente silêncio, à sua exaltação inegável. Não se trata de uma simples devolução do que era seu por direito. Trata-se de um derramamento de graça tão profundo, tão vasto e avassalador, que o seu passado de dor parecerá apenas uma gota de água esquecida, diante do imenso oceano de bênçãos que está inundando a sua vida neste exato segundo. Você consegue perceber a magnitude cósmica desse momento? Por que você acha que o inimigo tentou silenciar a sua voz tantas vezes ao longo dos anos? Você já parou para se perguntar com sinceridade o verdadeiro motivo pelo qual a sua jornada foi tão implacável, tão solitária e frequentemente cercada de traições inesperadas? Nada disso foi um mero acaso do destino cego. O inferno não gasta sua munição preciosa com quem não representa uma ameaça genuína. A escuridão treme desesperadamente ao som do seu nome porque reconhece a autoridade espiritual incalculável que repousa sobre a sua cabeça. Cada vez que você foi jogado cruelmente ao chão, mas escolheu se levantar com a alma sangrando e os dentes cerrados, uma nova rachadura gigantesca surgiu nas fundações do Império das Sombras. E agora, ao pronunciar o seu sim silencioso, ao ancorar a sua fé inabalável nestas palavras divinas, você não está apenas sendo resgatado passivamente, você está se tornando a própria espada flamejante de justiça nas mãos de Deus.
Você está realmente pronto para assumir esse poder ancestral que sempre foi seu por herança? Você aceita ser a luz fulminante que vai cegar de uma vez por todas as trevas que tentaram devorar a sua família, minar as suas finanças e roubar a sua paz de espírito? E enquanto você absorve cada uma destas frequências sagradas, um milagre silencioso e monumental acontece lá no alto, nos salões do reino celestial. Aquele arcanjo guerreiro Miguel, que estava de joelhos, exausto, com a armadura trincada após ter defendido a sua alma contra os mais terríveis ataques invisíveis da madrugada, começa a se reerguer majestosamente. A luz que antes tremeluzia fraca como uma vela exposta a um furacão, agora irrompe como um sol radiante do meio-dia. O brilho dourado, quente e purificador retorna com força implacável às suas asas abertas. Você entende de verdade o impacto real da sua fé inquebrável? A sua decisão de permanecer aqui, de acreditar no improvável, de não virar as costas para este chamado urgente, é exatamente o fôlego de vida que está restaurando os exércitos de luz em tempo real. Gabriel já está soando a trombeta da vitória definitiva sobre a sua casa. Rafael está derramando o bálsamo curativo sobre as cicatrizes mais profundas e escondidas do seu coração machucado. Eles lutaram por você com fúria divina e amor indescritível, quando você não tinha mais sequer uma gota de força para murmurar uma oração. Eles foram o seu escudo de aço impenetrável nos dias mais gelados e sombrios da sua existência. E agora, a sua crença cristalina é a força gravitacional que os eleva de volta à glória plena. Chega de viver pelas sobras envenenadas deste mundo caído. Chega de aceitar as migalhas de afeto, de prosperidade e de alegria que a vida tentou te convencer de que era o máximo que você merecia. Onde foi parar aquela coragem pulsante que habitava o seu peito muito antes das sucessivas decepções quebrarem a sua inocência e a sua confiança nos outros? Onde está o guerreiro destemido, a guerreira incansável, que o próprio Deus moldou minuciosamente com suas mãos criadoras no ventre do universo primordial? É chegada a hora do seu grande despertar. As correntes invisíveis de miséria, depressão, ansiedade crônica e medo paralisante que amarraram a sua linhagem por tantas e tantas gerações estão sendo violentamente derretidas agora mesmo pelo fogo do Espírito. O ciclo de humilhação acaba em você. O ciclo de escassez e dor termina definitivamente hoje, nesta exata respiração. Você foi escolhido a dedo para ser o ponto de virada brilhante de toda a sua árvore genealógica. Será que você consegue sentir, na sua própria pele, a atmosfera pesada ao seu redor se dissipando como névoa ao sol? Consegue notar o peso invisível que esmagava a sua coluna simplesmente desaparecendo, sendo rapidamente substituído por uma paz celestial avassaladora que ultrapassa qualquer explicação ou lógica humana? O universo inteiro está prendendo a respiração em total reverência, aguardando com expectativa absoluta o seu próximo passo espiritual. O céu não joga dados e não brinca de forma alguma com o destino imortal dos seus eleitos mais preciosos. Deus jamais teria arquitetado e alinhado todos os eventos do cosmos para te trazer até aqui, diante destas palavras magnéticas, apenas para te entregar falsas esperanças vazias que desaparecem com o vento. O que está escancarado diante da sua visão espiritual agora é o decreto real e irrevogável do Altíssimo. É um documento eterno de liberdade, assinado com sangue purificador e garantido pelos mais imponentes exércitos de anjos que já marcham em formação cerrada ao seu redor neste exato momento. Não permita que o cinismo do mundo sabote o seu milagre quando você está a apenas 1 milímetro da linha de chegada. O inimigo, em seu estado de desespero final e agonia, vai tentar sussurrar mentiras nos seus ouvidos de que isso tudo é bom demais para ser verdade. Mas pergunto a você mais uma vez: quem é a escuridão derrotada para ousar ditar os limites da mão de Deus na sua vida maravilhosa? Renda-se ao amor. Entregue-se, deixe que essa energia vibrante e curativa, que flui diretamente do trono de Safira, lave cada célula do seu corpo e da sua alma. A sua nova vida de abundância irrestrita, saúde inabalável e glória ininterrupta não é mais uma promessa distante no horizonte. Ela se materializa agora. O relógio impiedoso do seu sofrimento finalmente quebrou e parou de contar. Chegou, perante toda a criação, a hora da sua vitória irrevogável. Mas a verdade mais profunda não para por aí, porque essa semente que pulsa dentro de você
agora exige muito mais do que apenas sobrevivência. Ela exige uma manifestação gloriosa. Você já parou para pensar por que o inimigo tentou silenciar a sua voz tantas vezes ao longo dos anos? Por que as circunstâncias da vida tentaram, de todas as formas imagináveis, convencer você de que o seu destino era a mediocridade, a rejeição, a solidão ou o fracasso contínuo? Não foi um ataque aleatório. O inferno não gasta a sua energia com alvos que não representam uma ameaça real. A escuridão só ataca com tamanha fúria aquilo que carrega uma luz capaz de cegá-la completamente. Essa semente de milagres, essa promessa geracional que os arcanjos protegeram com os seus próprios espíritos, está prestes a romper a terra árida das suas decepções passadas. E quando isso acontecer, meu amado, minha amada, nenhuma força espiritual neste universo poderá conter a colheita que virá. Você consegue sentir essa mudança drástica de atmosfera ao seu redor neste exato momento? É o som das velhas correntes se partindo não apenas na sua própria vida, mas na vida de todos aqueles que estão intrinsecamente ligados ao seu destino. Pense no sacrifício colossal que foi feito até aqui nos reinos invisíveis. As lágrimas de fogo do arcanjo Miguel não molharam o solo do céu em vão. Elas prepararam o caminho espiritual para a sua redenção e para o despertar definitivo da sua fé adormecida. Você acha mesmo que o céu mobilizaria os seus guerreiros mais ferozes? Deixaria Gabriel com a sua trombeta em silêncio e Rafael com as mãos curadoras estendidas e paralisadas, se você não fosse uma peça central e indispensável no plano mestre do Criador? Muitas vezes, nós olhamos para as nossas próprias falhas no espelho, contamos os nossos erros e nos perguntamos: como eu poderia ser o escolhido? Como eu, com tantas cicatrizes profundas e tantos medos ocultos, poderia ser o portador de uma semente tão sagrada e poderosa? Essa é a grande e antiga mentira que o adversário sussurra no seu ouvido nas noites mais escuras. Mas compreenda isto: Deus não escolhe os que já se acham capacitados pelo mundo. Ele mesmo capacita, molda e forja no fogo os que são escolhidos pelo céu. As suas cicatrizes não são sinais de fraqueza. Elas são a prova irrefutável de que você sobreviveu à pior das guerras. Você é um veterano de batalhas espirituais que muitas pessoas sequer conseguiriam compreender. E cada ferida que um dia sangrou dor, agora se transforma em uma fonte inesgotável de autoridade divina. Quantas noites você chorou em absoluto silêncio, acreditando que as suas orações não passavam do teto do seu quarto? Quantas vezes você se sentiu exausto, pronto para desistir de absolutamente tudo, sem saber de onde tiraria forças para enfrentar a manhã seguinte? Eu estou aqui hoje para lhe dizer, com toda a certeza do meu espírito, que o céu contou cada uma dessas lágrimas. Nenhuma gota do seu sofrimento foi desperdiçada ou esquecida. Enquanto você achava que estava sendo esmagado pela crueldade da vida, o Senhor estava, na verdade, pressionando a azeitona no lagar para extrair o azeite mais puro da sua unção. O seu sim agora não é apenas uma palavra solta ao vento, é uma chave cósmica de ativação. Quando você diz sim para o seu chamado, você não apenas rega essa semente milenar com a água viva, mas você também envia um sopro de vida fulminante para as asas dos arcanjos que aguardam, em suspense, o seu comando. Você percebe a magnitude do poder absoluto que foi depositado em suas mãos frágeis? O Criador de incontáveis galáxias decidiu que o mover dele na Terra seria ativado pela sua decisão. Ele poderia ter feito tudo isso sozinho, num estalar de dedos? Claro que sim, mas ele escolheu você. Ele desejou a sua parceria íntima. Então, levante-se espiritualmente neste exato segundo. Recuse-se categoricamente a aceitar as migalhas de uma vida espiritual morna e derrotada, quando um banquete real de glória, provisão e milagres foi preparado para você na presença dos seus inimigos. Deixe que o calor arrebatador dessa revelação derreta qualquer resquício de dúvida, culpa ou vergonha que ainda ouse habitar nos cantos escuros do seu coração. A semente de Deus não pode mais ficar escondida debaixo da terra fria da intimidação. Ela precisa da luz brilhante da sua fé mais ousada. Ela precisa que você declare, com a sua própria boca e em alto e bom som, que você aceita carregar o peso dessa glória formidável. O inimigo tentou de tudo para enterrar você vivo sob o peso da depressão, da ansiedade e da falta. Mas ele cometeu um erro fatal. Ele não sabia que você era uma semente.
E o que acontece com uma semente quando ela é lançada na escuridão da terra? Ela cria raízes inabaláveis. Ela se fortalece no oculto, absorve os nutrientes da provação e então, no tempo determinado por Deus, ela rompe a superfície da terra com uma força da natureza totalmente imparável. Os anjos caídos tremem diante da revelação de quem você realmente é, porque eles sabem perfeitamente que um filho de Deus desperto e consciente do seu poder é a arma mais letal contra qualquer império do mal. É por isso que a sua cura não diz respeito apenas a você. A sua libertação não é um evento isolado apenas para o seu próprio conforto emocional. Você é um portal de luz, um farol de resgate na terra. Quando você escolhe a fé inabalável em meio ao caos absoluto, você emite uma frequência de esperança que ressoa violentamente pelos corredores da eternidade, restaurando a energia divina nas asas dos próprios arcanjos que lutaram até a exaustão por você. Miguel sentirá a força incalculável nos seus braços celestiais novamente. Gabriel erguerá a sua trombeta de ouro com um fôlego renovado, pronto para anunciar a sua vitória aos quatro cantos da terra. E Rafael usará o testemunho estrondoso da sua cura para espalhar um bálsamo restaurador sobre milhares de outras almas feridas. Tudo isso está profundamente interligado, amarrado de forma inseparável ao seu livre-arbítrio, ao seu fôlego de vida, à sua coragem de dizer sim ao plano perfeito e irrevogável do Criador. O tempo da dolorosa espera terminou. O relógio divino bateu a hora exata do seu despertar. Dê um passo à frente com ousadia. Abrace essa promessa com toda a fúria e amor do seu espírito e veja o próprio tecido do universo se reorganizar diante dos seus olhos para manifestar o milagre que já carrega o seu nome desde antes da fundação do mundo. E não para por aí. Suas asas, outrora marcadas e cansadas pelas batalhas invisíveis travadas em seu nome, agora se estendem com um esplendor ofuscante, completamente restauradas pelo poder da sua aceitação. Você consegue sentir a mudança na atmosfera neste exato momento? Aquele peso sufocante que esmagava os seus ombros, aquela angústia silenciosa que roubava o seu fôlego nas madrugadas solitárias. Para onde foram? Eles estão sendo varridos pelo vento dourado que emana do bater majestoso das asas desses guardiões celestiais. O arcanjo Miguel, à frente dessa legião agora revigorada e impulsionada pelo seu sim, ergue sua espada flamejante não mais apenas para defender você dos ataques, mas para reivindicar, de uma vez por todas, cada milímetro do território que o inimigo ousou roubar da sua vida. Pense comigo por um instante, mergulhando na profundidade desta revelação. O que acontece quando uma semente que sobreviveu a tempestades cruéis, a secas intermináveis e a invernos rigorosos, finalmente encontra a terra fértil e a água cristalina da sua fé inabalável? Ela não apenas brota timidamente, ela rasga o solo com uma força sobrenatural, imparável. Essa semente divina dentro de você, que foi protegida a custo de tanto sacrifício espiritual dos anjos, está agora despedaçando as grossas camadas de dor, de dúvida, de rejeição e de traumas que o mundo tentou amontoar sobre o seu peito. Você consegue perceber a grandiosidade monumental do que está acontecendo dentro da sua alma? O que antes era apenas uma promessa frágil, sussurrada pelo próprio Criador no seu espírito, está prestes a se converter em uma árvore gigantesca, cujas raízes descerão tão fundo na verdade absoluta de Deus que nenhuma tempestade terrena ou infernal jamais poderá derrubar lá. E os frutos que nascerão dessa árvore sagrada, eles não servirão apenas para saciar a sua fome por justiça e paz. Eles são a cura definitiva para a sua linhagem. Eles carregam a provisão milagrosa que vai quebrar todas as maldições geracionais de escassez, de doenças emocionais e de ciclos de sofrimento que assombram a sua família há décadas. Quantas vezes você olhou para o espelho com os olhos embargados e enxergou apenas os reflexos dos seus fracassos? Quantas vezes a voz impiedosa do mundo gritou nos seus ouvidos que você estava atrasado demais, que as portas de ouro haviam se trancado para sempre, que o seu tempo de brilhar havia expirado? Mentiras. Todas elas foram ilusões sujas, orquestradas milimetricamente para fazer você abortar o milagre antes da hora. Se você não carregasse um propósito tão colossal, por que você acha que as trevas se levantariam com tanta fúria e persistência contra a sua vida financeira, contra os seus relacionamentos, contra a sua sanidade mental? Você nunca foi atacado porque é fraco.
minha criança amada. Você tem sido o alvo principal, porque carrega em sua essência uma usina de luz capaz de desmoronar impérios inteiros de escuridão. E agora, vendo a proteção divina se erguer novamente como uma impenetrável muralha de fogo ao redor do seu caminhar, você está pronto para abraçar essa identidade gloriosa de vencedor? Você está verdadeiramente disposto a abandonar de vez as vestes de vítima das circunstâncias e assumir o seu trono como herdeiro de promessas inimagináveis? O relógio do céu não obedece à lógica dos homens. A urgência que o trouxe até esta mensagem não era um aviso sobre o seu fim, mas sim a contagem regressiva para o estopim da maior reviravolta que a sua história já presenciou. A partir de hoje, as portas que estavam seladas com cadeados de ferro e chumbo começarão a se abrir sozinhas, escancaradas como se mãos invisíveis estivessem girando as maçanetas diante dos seus próprios olhos. Aqueles que o humilharam, que zombaram da sua fé e que apostaram secretamente na sua queda, ficarão em absoluto silêncio, perplexos, ao testemunhar a mesa farta e transbordante que o universo está preparando para você, bem na presença deles. A sua restituição não cairá do céu em gotas escassas. Ela desabará sobre a sua casa como uma avalanche incontrolável de graça. Absolutamente tudo o que foi perdido, tudo o que foi atrasado por mãos humanas, tudo o que foi injustamente arrancado de você, será devolvido com juros celestiais imensuráveis. Mas preste muita atenção. Não permita que a dúvida tente sabotar a pureza e a clareza deste momento sagrado. O inimigo, agora acuado e observando de longe o brilho insuportável que exala do seu espírito desperto, tentará usar a arma covarde do cinismo. Ele sussurrará nos cantos escuros da sua mente que isso é bom demais para ser verdade, que você não é digno o suficiente, que a sua realidade cotidiana é dura e amarga demais para acomodar milagres tão grandiosos. Quando esses pensamentos intrusivos tentarem invadir o seu santuário interior, lembre-se imediatamente do exército de luz que agora respira e se movimenta em uníssono com você. Lembre-se do arcanjo Miguel, que não recuou 1 milímetro sequer, nem mesmo quando estava sangrando por sua causa. Se o próprio céu acredita com tanta veemência em quem você é e no que você pode alcançar, quem é você para duvidar da sua própria grandeza? Continue nutrindo incansavelmente essa semente. Cada vez que você escolhe a esperança inabalável em detrimento do medo paralisante, você está regando o seu milagre. Cada vez que você ergue os olhos para o infinito, mesmo quando as lágrimas embaçam a sua visão, você está atraindo o sol da justiça para aquecer e germinar o seu destino. A manifestação física, palpável e real dessa transformação espiritual colossal está mais próxima do que a sua próxima batida do coração. Há contratos maravilhosos prestes a serem assinados em seu nome. Há laudos médicos sombrios prestes a serem rasgados e revertidos. Há corações de pedra na sua família que estão sendo transformados em carne e amolecidos neste exato instante pelo toque invisível dos mesmos anjos que você fortaleceu com o seu ato de fé. Você é um portal vivo, vibrante, onde a vontade soberana do céu se materializa na terra. Sinta a vibração dessa verdade inquestionável percorrendo, limpando e energizando cada célula do seu corpo físico agora. Sinta o calor curativo, varrendo as cinzas das memórias traumáticas e substituindo-as por uma serenidade profunda, uma paz que desafia e excede toda a compreensão lógica humana. O seu passado não tem mais autoridade nenhuma para ditar o seu futuro. O seu passado de sofrimento foi apenas o rigoroso campo de treinamento que forjou a realeza que você está prestes a assumir. A semente que outrora tremia de medo na escuridão do solo da sua vida, agora pulsa ritmada com a força vital de 1000 sóis. Ela se enraizou firmemente. Ela rompeu a casca das limitações. Ela está florescendo esplendidamente e cobrindo o seu futuro de cores que você nunca imaginou ver. A vitória final não está apenas no horizonte chegando. Ela já está plantada aqui, enraizada, viva e respirando em total sincronia com o seu próprio coração. Mas não pense que essa luz gloriosa que agora o envolve é o ponto final desta história. Na verdade, é apenas o alvorecer deslumbrante da sua nova realidade. Você consegue sentir a mudança sutil, porém inegável, no ar ao seu redor? Consegue perceber como aquele peso invisível, que antes esmagava os seus ombros e nublava a sua visão, simplesmente evaporou? Essa é a prova viva e pulsante de que a transformação espiritual
não é um mero conceito distante ou uma promessa vazia, mas sim uma força tangível que agora corre com fúria e graça nas suas veias. Quando os arcanjos se levantaram e Miguel ergueu sua espada flamejante nos reinos celestiais, uma nova lei foi irrevogavelmente estabelecida no universo, e ela foi escrita a seu favor. O céu inteiro não faria um movimento tão colossal, chegando ao ponto de dobrar as regras do próprio tempo, apenas para que você acordasse amanhã e voltasse à sua rotina como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Você realmente acha que um milagre dessa magnitude permitiria que você continuasse sendo a mesma pessoa de ontem? Aquela semente que por tanto tempo esteve sufocada sob o solo árido das suas dúvidas, molhada apenas pelas lágrimas do seu cansaço, agora rompeu a terra com uma força avassaladora e sagrada. E pergunte a si mesmo: o que acontece quando uma árvore de origem divina cria raízes profundas na sua alma? Ela não tenta apenas sobreviver à tempestade. Ela domina o ambiente. Ela busca a luz com uma fome insaciável, estendendo seus galhos para tocar os céus que a enviaram. Você consegue mensurar o impacto gigantesco disso na sua jornada? Os frutos que começarão a brotar dessa árvore majestosa não servirão apenas para saciar a sua própria fome espiritual e material, mas se tornarão um banquete para todos aqueles que tiverem o privilégio de estar ao seu redor. As pessoas vão olhar para você, perplexas, e se perguntar em silêncio: de onde vem tanta força? Como alguém que parecia estar prestes a desistir de tudo, agora caminha com a postura inabalável de um verdadeiro rei, de uma rainha coroada pelos céus. A resposta já está cravada no seu espírito, porque no momento mais escuro, você teve a audácia de dizer o seu sim. Pare por um instante e reflita. Quantas vezes o desespero sussurrou cruelmente no seu ouvido que você não era bom o suficiente? Quantas madrugadas você passou em claro, lutando sozinho contra demônios invisíveis e ansiedades que tentavam, a todo custo, roubar a sua paz e o seu futuro? Pois saiba agora, com absoluta certeza, que esses mesmos demônios tremem violentamente diante da sua presença. Eles sabem com clareza aterrorizante que não estão mais lidando apenas com a sua força humana. Quando eles ousam olhar na sua direção, tudo o que enxergam são as cicatrizes brilhantes dos 7 arcanjos, servindo como uma muralha de fogo impenetrável ao seu redor. Você compreende a dimensão absoluta dessa proteção celestial? Cada passo que você dá a partir de hoje faz o chão das trevas tremer. Não há mais nenhum espaço na sua vida para a vergonha. Não há mais lugar para o encolhimento ou para a autossabotagem. O medo é apenas uma velha ilusão que se desfez em cinzas no fogo purificador da sua fé. E prepare-se, porque o derramamento físico e palpável dessas promessas está prestes a invadir a sua rotina, pois o divino não opera apenas no plano invisível, ele transforma a matéria. Lembra daquelas portas enferrujadas que pareciam trancadas por correntes indestrutíveis, bloqueando o seu sucesso? Elas não serão apenas abertas, elas serão arrancadas das dobradiças pelo poder que agora o acompanha. Você está verdadeiramente pronto para ver a abundância fluir de maneira torrencial em áreas da sua vida que você já considerava mortas ou perdidas. As finanças, que antes eram uma fonte constante de angústia e limitação, vão se transformar em rios caudalosos de prosperidade imensurável, não apenas para garantir o seu conforto absoluto, mas para que você se torne um instrumento de bênção e transformação nesta terra. E aquela saúde que parecia fragilizada, aquele vigor físico e mental que parecia ter se esgotado sob o peso das provações, sinta agora mesmo a restauração divina varrendo cada célula, cada tecido do seu corpo. Como seria a sua vida se a doença, a exaustão e a fraqueza simplesmente perdessem a permissão espiritual de habitar em você? Contudo, carregar essa coroa invisível exige de você uma postura firme e inabalável. O que você fará com todo esse poder, com toda essa graça que lhe foi confiada em um ato de puro amor cósmico? A responsabilidade de ser o escolhido nunca foi um fardo a ser carregado com dor, mas sim um privilégio majestoso a ser exibido com gratidão. O arcanjo Miguel não pede que você lute as batalhas sangrentas que ele já venceu por você, mas ele exige, com os olhos queimando de orgulho, que você marche pela vida com a dignidade de quem sabe que está escoltado pelo exército mais letal e amoroso que existe. Quando a sombra da dúvida tentar rastejar sorrateiramente de volta para os seus pensamentos,
porque o mundo lá fora ainda tentará testar a sua nova luz, o que você vai escolher focar? Lembre-se do tempo que foi dobrado a seu favor. Lembre-se da janela de graça que o céu manteve escancarada exclusivamente para você. Você não é mais, e nunca mais será, uma vítima das circunstâncias mundanas. Você é o arquiteto soberano do seu destino, guiado passo a passo pela mão direta do Criador. E preste muita atenção em como o seu ambiente, o seu ecossistema pessoal, vai se transformar radicalmente. Relações tóxicas, laços que apenas drenavam a sua energia e paralisavam o seu potencial, serão cortados com a precisão milimétrica da espada celestial. Em seus lugares surgirão conexões divinas, propósitos cruzados, pessoas que enxergarão o seu verdadeiro valor instantaneamente e caminharão ao seu lado em direção à grandeza. A paz dentro da sua casa não será mais aquela tranquilidade frágil e passageira que desaparece ao menor sinal de tempestade. Será uma fortaleza erguida em fogo brando, um escudo inquebrável contra o caos do mundo exterior. Você já parou para imaginar a liberdade que é viver sem a constante e sufocante ansiedade do dia de amanhã? Essa paz absoluta é a herança exata que acabou de ser depositada nas suas mãos abertas. Levante-se todos os dias com essa convicção ardendo no centro do seu peito. Respire fundo o ar fresco da vitória, pois o seu longo e doloroso período de sobrevivência finalmente acabou. A era de ouro do seu reinado começou. As cicatrizes dos anjos que lutaram por você brilham na eternidade, não como um sinal de sofrimento, mas como troféus eternos e indestrutíveis do amor incondicional que eles têm pela sua vida. Nunca mais permita que a cegueira do mundo diminua a intensidade da sua luz. Nunca mais aceite migalhas, ou menos do que os milagres transbordantes que lhe foram jurados. Porque no final das contas, você é a prova viva e respirante de que a fé genuína move montanhas, dobra a rigidez do tempo e convoca as legiões celestiais mais poderosas. O céu já bateu o martelo e deu o seu veredito final. Agora, cabe inteiramente a você viver, respirar e reinar absoluto nessa verdade irrevogável. Avance com coragem, porque o seu império de milagres acabou de nascer. E espírito, restaurando pedaços do seu ser que você achava que estavam irremediavelmente perdidos nas duras batalhas do passado. Mas essa revolução celestial está apenas ganhando fôlego. Aprofundando ainda mais nesse mistério que acabou de se desenrolar na sua vida, preste muita atenção ao que os céus estão orquestrando nos bastidores invisíveis deste exato milissegundo. Você consegue perceber a mudança sutil na atmosfera ao seu redor? Sente o ar mais leve, quase elétrico? Isso não é fruto da sua imaginação. É a barreira formidável e intransponível de asas celestiais se fechando como um escudo de fogo ao redor da sua casa, da sua família e do seu futuro. Os arcanjos, que até poucos minutos atrás dependiam do seu ato de fé para se reerguerem, agora estão vibrando com uma força colossal. Eles não estão mais no chão. Eles se levantaram, desembainharam suas espadas flamejantes e, pela primeira vez em eras, estão em posição de ataque absoluto a seu favor. Aquele inimigo silencioso que vinha sussurrando mentiras cruéis no seu ouvido, tentando convencê-lo de que você nunca prosperaria, de que a sua linhagem estava fadada ao fracasso e à escassez, está agora recuando em completo e absoluto terror. Como você acha que as forças da escuridão reagem quando percebem que o próprio arcanjo Miguel assumiu a linha de frente da sua guerra pessoal? Eles fogem desesperados. A luz ofuscante que emana da sua obediência quebrou todas as maldições que tentaram lançar sobre o seu nome. O Criador do Universo está, neste exato instante, reescrevendo a linha do tempo da sua existência. Sabe aqueles projetos que pareciam eternamente travados? Aqueles sonhos que você engavetou com lágrimas nos olhos porque a vida foi dura demais, porque os recursos faltaram ou porque portas pesadas bateram com violência no seu rosto? Prepare o seu coração para o que está por vir. O relógio de Deus não funciona com as engrenagens limitadas dos homens. O que a lógica humana e os especialistas ditam que levaria décadas de esforço exaustivo, a graça divina vai materializar na sua frente em questão de dias. Você está verdadeiramente preparado para não reconhecer a sua própria rotina de tanta abundância que está prestes a transbordar. Pessoas que antes ignoravam a sua presença ou diminuíam o seu valor começarão a te procurar implorando por conselhos, atraídas por um magnetismo inexplicável que você agora carrega.
Elas não entenderão racionalmente o porquê dessa atração, mas você saberá. Será o peso da glória e do favor divino repousando visivelmente sobre os seus ombros. As finanças que tiravam o seu sono e geravam tanta angústia no meio da noite, ouça com clareza. A provisão majestosa está jorrando de fontes que você nem sequer sabia que existiam. Oportunidades não vão apenas bater timidamente à sua porta. Elas vão arrombar as fechaduras da escassez e transformar a sua realidade financeira para sempre. E falando sobre a sua mesa, lembra daquela antiga promessa de que o banquete seria servido na presença dos seus adversários? Pois bem, os anjos acabaram de estender a toalha. A taça já está transbordando o vinho da alegria. Aqueles que duvidaram do seu chamado, aqueles que zombaram da sua lealdade silenciosa e da sua fé aparentemente irracional, serão agora os espectadores mudos do seu triunfo monumental. Mas pergunte a si mesmo nas profundezas da sua alma: por que o universo escolheu você, entre bilhões de seres humanos, para receber um derramamento tão exclusivo de poder? A resposta é simples e arrebatadora: porque o Altíssimo viu o seu coração quando absolutamente ninguém mais prestava atenção. Ele viu você chorar no escuro do seu quarto e, ainda assim, encontrar forças para acordar no dia seguinte, tentando espalhar bondade. Ele viu o exato momento em que você decidiu não pular esta mensagem, movido não por curiosidade fútil, mas por uma fome espiritual desesperada por verdade. Essa sua história de dor dilacerante está sendo magicamente transmutada no seu maior e mais poderoso púlpito. As cicatrizes que você carrega na alma, aquelas feridas profundas que você sempre tentou esconder do mundo por vergonha, vão brilhar agora como diamantes brutos. Elas servirão de farol e mapa para almas perdidas que estão naufragando na mesma tempestade que você acabou de vencer. Entenda a magnitude disso. A sua vitória não é solitária, ela é geracional. No momento em que você aceitou esse desbloqueio celestial, você quebrou, de uma vez por todas, as correntes invisíveis de miséria, doença e estagnação que assombravam a sua árvore genealógica há gerações. Seus descendentes caminharão em solo incrivelmente fértil simplesmente porque você teve a bravura de ser o pioneiro da fé revolucionária na sua família. O céu inteiro está de pé neste instante, em uma ovação ensurdecedora à sua resiliência. Há um manto fresco, pesado de autoridade e graça, caindo sobre a sua cabeça, selando o seu destino com prosperidade infinita, saúde inabalável e uma paz que transcende qualquer entendimento humano. A sua nova vida de milagres ininterruptos acabou de começar. Meu amado, minha amada, preste muita atenção ao que você está sentindo neste exato momento. Essa paz que começa a preencher o seu peito não é por acaso, e esse calor que envolve a sua alma é a confirmação de que você sobreviveu. Durante muito tempo você acreditou que estava lutando completamente só. Você carregou o peso de batalhas invisíveis, chorou lágrimas que ninguém viu, e muitas vezes, no silêncio angustiante da noite, questionou se as suas orações estavam realmente alcançando os portões do céu. As forças da escuridão tentaram te convencer de que você era pequeno, de que a sua luz havia se apagado para sempre e de que o seu coração estava quebrado demais para ser consertado. Eles tentaram envolver a sua mente em desespero, porque sabiam do seu potencial. Mas olhe para trás, olhe para a sua força. O arcanjo Miguel e os outros 7 arcanjos nunca, nem por um milésimo de segundo, saíram do seu lado. Eles receberam os golpes que eram para você. Eles sustentaram a sua fé quando os seus joelhos fraquejaram. E hoje, o céu inteiro se levanta para aplaudir a sua resistência. A sua dor não foi em vão. Cada decepção, cada traição, cada momento de solidão profunda não foram o seu fim, mas sim a terra fértil onde a semente do seu destino grandioso foi plantada. E agora, sinta o chão tremer, pois essa semente está rompendo o solo. O arcanjo Miguel levanta a sua espada de fogo neste exato momento, e esse fogo não pertence apenas a ele, pertence a você. É o fogo da sua sobrevivência, a prova inegável da sua fé inabalável. O inimigo tentou silenciar a sua voz, mas o seu sim para Deus, a sua decisão corajosa de ficar aqui, de não ignorar os 15 segundos cruciais e de receber esta mensagem até o fim, mudou o curso da eternidade. Você consegue ver? As asas dos arcanjos tremem com uma luz renovada. As mãos de Rafael brilham com a cura que flui diretamente para você. E Gabriel ergue a sua trombeta para anunciar o seu novo começo.
A batalha que começou antes mesmo de você nascer acaba de virar definitivamente a seu favor. Prepare-se para o extraordinário, pois os milagres divinos raramente chegam devagar. Eles vão atingir a sua vida como uma majestosa tempestade de luz. Aquilo que levaria anos de esforço humano para acontecer se manifestará em poucos dias pelo poder divino. Pessoas que antes te ignoravam serão inexplicavelmente atraídas pela sua nova aura. Portas que pareciam trancadas com pesados cadeados de ferro se abrirão com uma facilidade assustadora e as oportunidades cairão em suas mãos como frutos maduros no tempo da colheita. A cura já está fluindo para cada célula do seu corpo físico, para cada pensamento da sua mente cansada e para as memórias mais dolorosas do seu coração. Uma paz absoluta, aquela que não se abala por nenhuma tempestade terrena, está descendo sobre a sua vida agora mesmo como um escudo impenetrável. Você não precisará mais correr atrás das bênçãos, viver na escassez ou no medo. As bênçãos é que vão correr atrás de você. Elas vão te alcançar, te abraçar e transformar a sua realidade para sempre. Porque o próprio Deus vai à sua frente dizendo: "Este é meu, não o toquem." Você não chegou ao final deste vídeo por um simples acaso ou pelas engrenagens frias de um algoritmo. Isso foi um chamado. O arcanjo Miguel guiou os seus passos até aqui porque você está pronto. Você foi escolhido para entrar em um espaço sagrado e protegido, um círculo de bênçãos onde a ajuda divina se move rapidamente e onde os milagres não são apenas esperados, mas vividos e multiplicados diariamente. O céu abriu uma janela de oportunidade para você e Deus está moldando o tempo, segurando essa janela aberta para que você possa dar o passo definitivo em direção à sua nova vida. Não deixe este momento santo passar em branco. A sua libertação espiritual e material já começou, mas o universo precisa da sua ação no plano físico para selar este compromisso sagrado. Agora é a hora de agir e reivindicar tudo o que é seu por direito. Eu te convido a dar um passo à frente com fé. Vá agora mesmo na descrição deste vídeo e clique no link para entrar no círculo íntimo do Arcanjo Miguel. Ao fazer isso, você garante acesso direto a ensinamentos sagrados e proteção espiritual que estão ocultos do mundo, assegurando que nunca mais perderá as mensagens desenhadas especificamente para o seu destino. Se o seu espírito sente esse puxão magnético para ir mais fundo, você também encontrará esse mesmo link fixado no primeiro comentário. E se o seu coração transbordar de gratidão e você sentir o desejo de apoiar esta missão de luz, há também um link onde você pode nos oferecer um café. É sempre opcional, mas recebido com a mais profunda honra e amor. Não saia daqui sem deixar a sua marca na eternidade. Inscreva-se neste canal agora mesmo para fazer parte desta família de guerreiros da luz e garantir que a proteção dos arcanjos caminhe com você todos os dias. Deixe o seu gostei neste vídeo, pois cada curtida é uma espada de luz a mais que erguemos contra a escuridão deste mundo. Compartilhe esta mensagem poderosa com aquelas pessoas que você sente que estão precisando desesperadamente de um milagre. Seja você o anjo na vida de alguém hoje. E, para selar essa energia transformadora de uma vez por todas, vá aos comentários agora e digite com toda a força da sua alma: "Eu aceito." Escreva: "Eu aceito", para declarar ao universo que você está de braços abertos para receber toda a cura, toda a prosperidade e todo o amor infinito que o céu reservou apenas para você. Você não é pequeno. Você não está esquecido. Você é a alma pela qual o céu inteiro lutou. A sua nova história começa agora.